Uma das vozes mais críticas do governo Carlos Moisés na Assembleia Legislativa e relator da reforma administrativa enviada pelo governo, Milton Robles, é o entrevistado essa semana no Cabeça de Político. Deputado, a gente viveu uma onda de mudança, uma onda conservadora, digamos assim, nessa última eleição, muito focada no número 17 do presidente Bolsonaro. O senhor acabou sendo vítima também dessa onda, apesar de eleito, porque o senhor teve 66 mil votos na eleição passada e teve 30 mil agora, né? Então, de quarto mais votado para 21º mais votado. Como foi sobreviver a essa onda? É muito difícil, mesmo porque 10 dias antes da eleição, nós tínhamos pesquisa e demonstravam, e todos os partidos falavam isso, que o deputado Milton seria o mais votado do Estado. E as pesquisas que nós tínhamos projetavam mais de 80 mil votos. E de repente, na minha cidade, Rio do Sul, que na segunda e terça-feira anteriores à eleição, me colocavam com 22, 23 mil votos, eu fiz 11, a metade. E isso aconteceu nesse movimento da onda 17 que ocorreu nos últimos dias. O voto regional foi uma vítima dessa onda, né? Sem dúvida, porque as pessoas elas não levaram em conta. Eu tenho um caso pessoal de uma família de amigos, né, que se reuniram no sábado à noite, na véspera da eleição, para comemorar um aniversário. Estavam lá 42 pessoas. E daí chegou uns jovens, pessoal, amanhã tem eleição, vamos votar tudo 17, eu tenho uma colinha aqui, diz o patriarca da família, menos o Milton. Né? Não, o Milton já está eleito, vamos votar tudo 17. E os 42 não votaram em mim. A ponto de na semana seguinte, o patriarca da família vir me pedir desculpas. Né? Então foi uma eleição totalmente atípica, diferente, e temos que ter isso como uma lição. Essa onda produziu também o governo de Carlos Moisés, governador eleito na esteira do 17 do Bolsonaro, e que está tentando colocar o seu estilo. E a gente tem percebido nesses primeiros movimentos que o senhor exerce um tom bem crítico em relação a esse governo, nesse começo, uns nomes talvez de um princípio de bancada de oposição. O senhor é oposição a Moisés? De jeito nenhum. Eu sou a favor de Santa Catarina. O que o governador Carlos Moisés tem que entender é que nós somos poderes distintos e que temos que dialogar e tem que haver respeito. Eu disse ao governador, eu sempre vou dizer para o senhor aquilo que eu penso, não aquilo que o senhor vai gostar. E é assim que eu faço. Quando eu acho que o caminho não está correto, eu vou alertar construtivamente. Aquilo que é positivo, conte comigo. Eu tenho a minha posição formada sobre aquilo que o momento exige da atividade política, da atividade de gestão de um governo, e por conhecer um pouquinho o governo. Então eu tenho esse senso crítico muito apurado. E eu acho que essa vai ser a grande forma de eu contribuir com Santa Catarina nesse momento. O senhor é um dos 3 relatores da reforma administrativa que ele enviou para a Assembleia Legislativa, que deve ser votada até o dia 22. Como é que o senhor avalia esse projeto e o senhor acha ele significa uma grande mudança na máquina do Estado? Absolutamente. Eu disse isso, por isso que às vezes vocês acham que é crítico oposicionista. Pelo contrário. Um crítico que quer construir um momento melhor. Eu disse, quando ela foi apresentada na Assembleia, o escopo da reforma, eu disse ao secretário Douglas, ao secretário Tasca, que lá apresentaram, que eu particularmente me sentia frustrado, porque eu vi nessa reforma só um pouquinho mais do mesmo. Nós não vimos conceitualmente uma mudança que pudesse, de fato, transformar Santa Catarina. Uma reforma que diz ser austera e diz trazer grande economia, como essa, ela não traz nada. Não existe economia. Essa economia de 100 milhões por ano, que tem que ser aferida, que eu acho que não é, né? Ela é muito pouco perante a necessidade que o Estado tem. Então hoje nós precisamos de uma reforma estrutural do Estado que diminua o tamanho da sua máquina pública, o seu custo, aí em torno de 20%, e não 0,2%.
como é essa reforma. Então essa reforma é um pouquinho mais do mesmo, tira daqui e botar para cá. Por que que tira o status de Secretaria da Defesa Civil se não vai trazer um centavo de economia? Não muda absolutamente nada a estrutura. Não muda nem o salário do secretário. Nem o salário do secretário. Então que reforma é essa? É você dizer que ela não é mais secretaria para vender lá para a opinião pública que nós reduzimos de 20, 30 para 10 secretarias, porque o número mágico é 10. Ora, o número tem que ser aquilo que é o necessário para o Estado funcionar bem. A reforma que a Assembleia vai aprovar vai ser muito mexida em relação ao que o Moisés mandou? Nós temos que respeitar a vontade do Parlamento, porque não são os relatores que vão dar o conteúdo da reforma, e sim o conjunto dos deputados. E nós temos lá 139 emendas. Né? Qual é o nosso objetivo? Os 3 relatores estão afinados nesse sentido. Nós não queremos mexer no desenho da estrutura. Aquelas emendas que podem contribuir no texto sem mexer na estrutura que o governador está propondo, existe uma tendência de acatar. E mesmo assim, nós vamos chamar o governo para demonstrar as emendas, mostrar também aquelas que o governo colocou que nós achamos que é inconstitucional, para ter uma posição do governo e que isso não seja um peso sobre nós, deputados. O governo está mandando ações que são inconstitucionais para que nós votamos. E nós não pretendemos votar algo que é contra a lei, contra a Constituição do Estado. O senhor citou a Defesa Civil, o senhor foi um dos secretários da Defesa Civil do governo Raimundo Colombo, quando esse órgão foi alçado à condição de secretaria, e hoje é uma área em que é referência nacional no Brasil. A gente teve uma reportagem recente no Até Fantástico internacional, mostrando isso. Qual a importância desse órgão ter virado secretaria para ter chegado a esse ponto? É a visão da autonomia. Quando nós íamos para o exterior, nós somos secretário de Estado, nós representamos o Estado. Tirando o status de secretaria, quem representa é o governador. O governador já é o governador. Então a resposta que me foi dada é que agora ela vai virar mais importante porque ela está vinculada ao gabinete do governador. Então não precisaria de Secretaria da Educação, não precisaria de Secretaria da Saúde, vincula tudo ao governador para virar importante. Então essas coisas é que para mim são decepcionantes, porque de um modelo novo, como se preconiza, como se fala aos 4 tempos, a nova política aos 4 cantos, de fato eu não estou vendo nada. O senhor teve essa semana uma condenação no Tribunal de Justiça do tempo que era prefeito de Rio do Sul, envolvendo equipamentos para uma praça, que haveria uma mesa e cadeira para uma praça. Falha na licitação. O que aconteceu nesse episódio? Olha, aconteceu 2 ações, uma ação popular e uma ação civil pública. Em uma delas, que eu não sei mais qual é a popular, qual é a pública, eu fui absolvido em todas as instâncias. Essa que agora o tribunal reformou, eu fui absolvido na instância anterior. Porque nós não escondemos nada, nem do Ministério Público, nem do juiz e nem da população. O que aconteceu na inauguração daquela praça lá em dezembro de 2005, todo mundo em Rio do Sul sabe. Então, nós temos que acatar as decisões dos tribunais de justiça, mas nós não somos obrigados a concordar. E nós discordamos completamente. É uma ação que reforma uma decisão muito bem embasada, e de uma outra ação idêntica que o mesmo tribunal julgou diferente. Então, aí você vê como anda hoje a justiça brasileira e a vulnerabilidade que nós temos hoje enquanto gestores públicos de responder por coisas que nós nem esperávamos estar respondendo hoje. Deputado, o seu partido ele vive tanto nacionalmente, mas especialmente aqui em Santa Catarina, num momento de impasse. O candidato a governador ano passado, Gelson Meireles, estaria de saída. Júlio Garcia, com a presidência da Assembleia, ganha força dentro do partido. Raimundo Colombo também tem presença. O seu nome é cotado para presidir a sigla no Estado. Como é que o senhor avalia o momento do PSD? É igual aos demais partidos brasileiros. Nós estamos todos no fundo do poço. Hoje nós precisamos de uma grande reforma política que primeiro reduza o número de partidos políticos no Brasil. Com esse número de partidos políticos fazendo negócio de cima para baixo, não há como se ter uma democracia sólida. Eu defendo primeiro isso e digo sempre, o partido político é um instrumento necessário da democracia, mas absolutamente nós não hoje
podemos nos orgulhar de partido nenhum do Brasil. Eu espero que essa reforma aconteça com o meu partido, com aquele que eu faço parte e com os demais, e que nós possamos achar um novo caminho, um caminho onde, acima de tudo, os princípios e as vontades de base sejam construídas através da política partidária, que hoje não existe mais. Os partidos viraram um negócio, e isso tem que acabar. Deputado Milton, muito obrigado pela presença aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade.